Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de artes e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as manifestações culturais, o legado cultural da cultura africana. Ou melhor, das culturas africanas. Não é isso? Bem, você já se perguntou a que África que está no Brasil? Que África é essa que está no Brasil? Já se perguntaram sobre isso? Quais são os elementos da cultura africana que fazem parte da nossa sociedade? Bem, pessoal, nós sabemos que os povos africanos, eles chegaram no Brasil, eles foram trazidos através dos navios negreiros, como mercadorias, feitos cativos, não é isso? Então, desde o processo de colonização do Brasil, o comércio de escravos foi praticado pelos países europeus e muitos desses escravos chegaram até o Brasil. Bem, de acordo com os historiadores, a escravidão durou cerca de 300 anos no Brasil e quase 5 milhões de pessoas saíram da África e foram feitas escravas no nosso território. Bem, observando esse mapa, você deve estar pensando, bem, esse mapa não é um mapa convencional, não é um mapa comum, não é um mapa político. Claro que não. Ele é um mapa cultural. E ele faz questão de mostrar, além dos elementos artísticos, os elementos culturais que fazem parte do continente africano, mostrando a diversidade e a riqueza da cultura, das culturas presentes nesse vasto continente, que é composto, inclusive, por 54 países e apresenta uma grande diversidade cultural nas religiões, nos hábitos, na música, nas alimentações, nas vestimentas e também nos valores. Bem, um lugar tão diverso como esse não poderia deixar de influenciar a nossa própria formação cultural, a cultura brasileira. Bem, elas contribuíram, não é, para a formação da nossa cultura de diversas maneiras, desde o processo de colonização. Então, desde que o Brasil se tornou colônia de Portugal, a partir de 1530, não é? Com as primeiras formas de governo, com as capitanias hereditárias, posteriormente com o governo geral, não é? O cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste, nas capitanias de São Vicente, onde hoje é o atual estado de São Paulo, ou nas capitanias de Pernambuco, os escravos foram trazidos para cultivar essas plantações de cana-de-açúcar, claro, um tipo de trabalho escravo e que tinha na escravidão a sua principal mão de obra, não é isso? Bem, mas as culturas africanas, elas não ficaram, a sociedade brasileira foi formada por ela, foi forjada do contato entre vários povos, povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos, ao longo de séculos. E grande parte do legado cultural africano, ele é transmitido através da tradição oral. Isso significa que de geração em geração são passados os conhecimentos, as tradições, as músicas, as danças, as culinárias, as práticas de produção de alimentos, o artesanato. Então, todo o legado cultural ele é transmitido através da oralidade, uma tradição marcadamente oral. Beleza? E no Brasil, muitos costumes, né, muitos hábitos, comidas, vieram de diversas partes do continente africano, como do Congo, Moçambique, Angola, Nigéria e Benin, e várias outras. Bem, esses lugares, né, que tinham suas próprias formas de organização social, suas próprias culturas, seus próprios hábitos, suas próprias relações culturais, suas manifestações artísticas, acabaram influenciando a formação da nossa cultura e foram adaptadas, não é? E
também se tornaram a base para a construção de novas manifestações culturais. Vejamos algumas delas. Bem, uma importante influência que chegou ao nosso país e que se desenvolveu aqui foi a capoeira, que hoje é praticada em mais de 150 países. E a capoeira é um estilo, né, de dança, luta e jogo que combina esses três elementos e ela está presente em todos os estados brasileiros. Importante essa informação. Bem, além da capoeira, nós temos outras manifestações, como, por exemplo, o maracatu, samba de um bigode de roda, o frevo, o bumba meu boi, lundu, a congada. Então, várias danças, várias manifestações culturais, elas são influenciadas, foram construídas ao longo de muitos anos, graças à contribuição da cultura africana. Beleza? Bem, pessoal, é, ao longo da história, da história da arte, da cultura brasileira, nós temos aí importantes personagens que tiveram que lutar para conquistar espaço nos mais diversos campos artísticos, mas também lutar contra algumas questões sociais, como a intolerância, o racismo, a segregação racial, a incompreensão e muitas vezes o preconceito, que acabava provocando perseguições aos costumes africanos e também afrodescendentes. Nós temos um exemplo que é Mercedes Batista, que viveu entre 1921 e 2014. Foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1948. Foi também coreógrafa e considerada aí precursora do balé e da dança afro no Brasil. Importante personagem. E vejam, teve que lutar para conquistar o seu espaço artístico, mas também contra o racismo e a segregação racial. Temos também Abdias do Nascimento, que foi o fundador aí, né, da primeira companhia de teatro e promoveu a inclusão de artistas afrodescendentes. Ele também lutou pela igualdade, a defesa dos direitos civis e também dos direitos humanos da população negra. Temos também Sebastião Batista de Souza, o Grande Otelo, que também foi um cantor, comediante e apresentou aí na televisão, no teatro e também interpretou uma importante obra de um escritor brasileiro, Mário de Andrade, chamada Macunaíma. Bem, temos o Pixinguinha, também muito conhecido, muito interpretado e reinterpretado por muitos cantores, muitos artistas brasileiros, e também a Clara Nunes, que cantava e dançava usando figurinos que faziam referência aos elementos significativos da tradição afro-brasileira. Ela também foi estudiosa, pesquisadora de gêneros musicais e tentou aí apresentar vários ramos, vários estilos e gêneros, não é? Como, por exemplo, o jongo, o afoxé, o ijexá, o choro e também canções tradicionais de tribos indígenas. Vejam, então, que nós temos um rico repertório de artistas que foram afrodescendentes, que são afrodescendentes e que lutaram por maior espaço no campo das artes no nosso país. Bem, o Brasil apresenta uma grande diversidade de costumes, de hábitos, de valores que tem como referência a cultura africana. Né? Hoje em dia, faz parte da estética afro-brasileira, por exemplo, o uso de joias, de estampas, também de ritmos, instrumentos musicais, forma de se pentear. As mulheres têm sido alvo dessa indústria da moda, que tem valorizado a estética afro-brasileira, como, por exemplo, o uso dos turbantes, dos torsos, dos tecidos, né? As formas de arranjar o cabelo. Então, esses elementos, eles são importantes para valorizar a diversidade e reconhecer a contribuição da cultura africana para a formação da identidade cultural brasileira. Ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou me despedindo de vocês.
e a gente se encontra nas nossas próximas aulas de artes. Um forte abraço e até lá!